descobri que eu era amiga feia que as pessoas mantinham perto pra ter por conforto. Porque eu era feia, mas eu era inteligente, então eu podia ajudar todo mundo. Porque eu era feia, mas eu tinha contato com várias pessoas, então eu podia fazer todo mundo chegar em algum lugar. Porque eu era feia, mas eu tinha contato com os professores, então todo mundo conseguia as primeiras vagas nos passeios da escola. Porque eu era feia, mas eu era desenvolvida, então eu conseguia apresentar bem todos os trabalhos, o grupo não devia se preocupar com isso. Porque eu era feia, mas eu era proativa, então eu conseguia fazer todos os trabalhos e entregar na data certa sem precisar da ajuda de ninguém, e o pessoal só precisava saber o que precisava falar na hora. Porque eu era feia, mas eu nunca lia enquanto apresentava os trabalhos, então eu conseguia gravar na cabeça, então ninguém precisava se preocupar com a dinâmica de apresentação, porque eu... Adolescente é uma raça difícil, né? Adolescente é uma raça cruel, né? Porque muitas vezes a formação de grupos ali de pessoas que se identificam em adolescência e tudo mais, início da idade adulta também, né? É o tipo de coisa que tem muito mais a ver com uma identificação que não passa pelos códigos sociais, né? Que beira a crueldade muitas vezes. Talvez essa percepção, né, de não ser igual aos outros, ou seja, de simplesmente ter uma serventia, talvez seja o entendimento de que não se é realmente um amigo entre os amigos. Porque, de certa forma, toda amizade vai ter ali um interesse, as pessoas vão servir para alguma coisa. Mas essa serventia, ela geralmente tem a ver com identidade, ela é uma serventia identitária. E aí a gente cresce e a gente aprende que tem outras maneiras de se conectar com as pessoas. Por exemplo, você pode ter um network, por exemplo, né? Que são pessoas que você tem ali uma cordialidade, que você tem uma simpatia, mas cuja serventia maior tem muito mais a ver com o trabalho, pessoas que vão te arranjar um freela, que você vai arranjar um freela para elas também, mas que no contexto que é dito pela moça no início do vídeo, vou deixar o arroba dela para vocês, talvez tenha muito a ver com o reconhecimento de que não se é um amigo entre os amigos. Com reconhecimento de que o princípio básico da amizade, que é a cumplicidade, que é a identidade, ele não está acontecendo. Que a serventia que se tem dentro do grupo, ela é muito mais funcional do que identitária. E é óbvio que esse tipo de relação que se tem com o grupo, ele não faz com que se pertença de fato ao grupo. Porque pertencimento não é a mesma coisa que presença física. É possível estar incluído sem ser pertencente. E não que isso não possa mudar, né? As pessoas tendem a crescer e a ter uma consideração diferente pelas outras pessoas. E elas próprias tendem a se modificar e prestar atenção em outras características das pessoas para poder se juntar a elas, para poder ter uma cumplicidade com elas e por aí vai. É muito infantil carregar uma visão super desse jeito, né, ao longo da vida. Isso é muito infantil, é muito, sei lá, imaturo. Mas o mais interessante disso é que ele coloca para jogo uma forma de legitimação de si dentro do grupo que acontece numa serventia funcional e não exatamente na identidade e na própria existência. Em outras palavras, você é aceito porque serve para algo, não porque é alguém. E talvez esse seja um dos maiores problemas da pós-modernidade, eu diria até, né? Que é esse lance de que nada está garantido. Nada está garantido no sentido de que não existe um grupo, não existe uma categoria social em que nós pertencemos e precisamos ser aceitos. Porque se por um lado, há 100 anos, por exemplo, a gente nascia numa família de uma religião tal e a gente ficava nessa religião, tinha que ficar nela, nem se questionava sobre trocar ela, a contrapartida disso é que a gente tinha um lugar pra gente. O mesmo vale religião, nacionalidade, sei lá, todas essas coisas que são muito marcadas na modernidade. Era mais fácil você ser pertencente a alguma coisa. Hoje, o grande lance é que não é fácil ser pertencente a nada. A tendência é que o pertencimento seja sempre transitório. E esse pertencimento transitório sempre vai colocar muitas pessoas numa situação de aquilo que parece ser um pertencimento e que na prática é só uma inclusão. Eu tô dentro, mas eu não pertenço. Eu circulo nesse espaço, mas não necessariamente eu faço parte desse ambiente aqui. As pessoas não vão me expulsar daqui, mas ao mesmo tempo não vão me chamar para ir para casa delas. Mais ou menos, entende? É por isso que o esforço ativo de construir círculos sociais é uma coisa que não tem como fugir, né? No fim do dia, nós somos indivíduos e a gente precisa
tentar fazer essas coisas pelas próprias pernas. Tudo bem?